Uma boa noite a todos, aqueles que estão aqui com a gente, né, nessa casa aí, sejam sempre bem-vindos, né? Essa casa é de todos vocês, né? Nós nos sentimos muito honrados e prestigiados, né, de ter vocês aí conosco. Aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, uma noite abençoada. Vamos para aí mais uma sessão ordinária, né, nossa Câmara Municipal de Coimbra. Claro, né, em prol do povo, né. Abençoados por Deus, né, eu declaro aberta aí a nossa sessão ordinária. Vamos já começar aqui no projeto de lei número 20 de 2024, de autoria aí do vereador Francisco Elvésio. E 20 de 2024. Isso, tá 20 aí para você? Tá 20. De autoria aí do Francisco e também de minha autoria, né? Aí nós estamos de dupla aí nesse projeto aí. Eu vou pedir aí o presidente da comissão, o Luiz Cláudio, possa falar para a gente rapidamente como é que está aí e depois a gente retorna aqui para a gente. Senhor presidente, boa noite, meus caros vereadores, colegas vereadores, servidores dessa casa, os presentes aqui também no plenário, vocês de casa, boa noite a todos. Senhor presidente, o projeto não tem vício a ser sanado, portanto, ele pode submeter ao plenário para sua apreciação e votação sem qualquer problema, assim decidiu as comissões. Obrigado, Luiz Cláudio. Ô Francisco, também foi, né, sua iniciativa. Você quer falar sobre esse projeto? Boa noite, senhores. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, ao público presente, servidores. Então, senhor presidente, projeto de nossa autoria, onde que, no contexto da administração pública, é fundamental assegurar um ambiente de trabalho saudável, pautado pelo respeito mútuo, pela ética e pela igualdade de oportunidades. O assédio moral, por sua vez, mina esses princípios, criando um clima de hostilidade, discriminação e abuso de poder que prejudica tanto os servidores diretamente envolvidos, quanto o funcionamento das instituições. Os dispositivos propostos no presente projeto de lei definem claramente as modalidades de assédio moral, estabelecendo parâmetros objetivos para identificação e punição de condutas abusivas. Dentre essas condutas, destacam-se a desqualificação repetitiva, a discriminação, o isolamento, a difamação e a manipulação que atentam contra a dignidade e a integridade dos servidores públicos. Um projeto de suma importância, né, presidente, que trata-se sobre os funcionários públicos, onde é o funcionário público que tem o total contato com o nosso povo, e eu acho super importante a gente sempre pautar projetos um pouco que defendam os funcionários, que é super importante. A palavra é sua, presidente. Obrigado, Francisco, pelo esclarecimento. Bom, como que uma casa, né, para a gente estar discutindo sobre isso, acho que fica aqui uma reflexão para a gente. Tem um texto do Michel Foucault, não sei se alguém já teve acesso, talvez o Luiz Cláudio no seu curso de Direito, o Panóptico, não sei se você já leu, Luiz Cláudio. Ele trata claramente sobre essa visão, né, e muito mais claro no outro texto, o Vigiar e Punir, que ele fala sobre os micros e macros poderes, né? Eu acho que a gente nunca pode ser vaidoso, né? Achar que a gente é melhor do que ninguém, né? Na verdade, né, nossa cidade, né, o nosso município, ele é um município voltado para os princípios cristãos, né? Eu acho que todos que concordam, embora nosso país declara laico, mas o nosso município ele é cristão. Os valores cristãos, né, o valor dessa irmandade, né? Então a gente nunca pode
se sentir superior a ninguém, não é verdade? E dentro do campo da psicologia, quando nós falamos de assédio moral, né, o que seria exatamente um assédio moral, né? Eu falo para vocês que eu já trabalhei numa escola, não aqui, né, um outro município, eu vou falar o Milagre, não vou falar o Santo, mas declaro que não é Coimbra, que aqui a Simone, o Reinaldo e o pessoal ali são fantásticos, né? Inclusive a Simone faz um trabalho brilhante ali com o pessoal, mas uma supervisora, ela me assediou moralmente pelo fato de achar que ela era superior a mim, e não era, né? E tanto é que depois eu procurei a superintendência, se eu quisesse ir até o final, ela perderia até o cargo dela, porque eu acho que a gente não pode... Acho não, eu afirmo, né? Ninguém tem o direito de assediar ninguém moralmente. E eu vejo que esse projeto, né, o Francisco, ele respalda os dois lados, não é verdade? Porque também nós temos direitos, mas nós também temos deveres, né? Muitas vezes a gente sempre cobra, mas a gente não quer também cumprir com as nossas obrigações, né? Bom, sim. Só para completar, é tipo um exemplo aqui na casa. Nós somos 9 vereadores e tem os meninos, tem Marcelina, tem Sebastião, tem Anderson, tem Randolfo, tem as meninas, tem a Marta, tem a Maria. Eles não são nossos funcionários. Nós que somos funcionários deles, né, se você parar e pensar. Mas eles são funcionários como a gente, são funcionários da população. Igual um exemplo, hipoteticamente falando, né, claro. Nunca que tanto eu, tanto ninguém, como, né, no caso dos vereadores, vai ordenar, por exemplo, que o Sebastião e a Marcelina façam. Eu quero que você faça isso aqui. Não, porque nós não somos patrão. Nós sabemos que somos empregados. Então, eu acho que um projeto desse, valorizando o funcionarismo público, eu acho de suma importância e muito bom. Ok, Francisco. Verdade. A gente está aí para poder servir, e aqueles que estão junto com a gente, né, são companheiros, né? Até ressalto aí a todos esses colaboradores, né? Eu não digo funcionários, eu digo colaboradores da Câmara aí. Nós temos uma equipe maravilhosa, eu posso falar do fundo do coração, né? Os meninos aí que nos acompanham, né? Os advogados que nos acompanham de uma forma jurídica, né? O pessoal aí que com muito carinho aí está aí na parte da limpeza, as meninas, os estagiários, estão assim. Então, mas o que é isso, na verdade, né, Francisco? Isso aí é um clima que foi construído, né? E mais uma vez ressaltando que a vaidade nunca suba, né, para nossa cabeça, né? Mas, se caso um dia subir, a partir de agora, tem lei que respalde, né, as pessoas, os funcionários e todos nós. Bom, eu passo aí votação para os colegas, né? E daí então a gente dá seguimento. Rogério. Boa noite a todos presentes, os nobres vereadores, todos que se encontram nessa casa, aqueles também que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Com relação a esse projeto, presidente, eu acho bacana, é muito importante, e vejo que, né, que temos realmente que respeitar o funcionário público, como fala aqui o projeto, mas também deixo também um respaldo aqui também. Da mesma forma que nós temos que respeitar, devemos também ser respeitados. Porque aqui no projeto não fala essa questão, mas a gente tem que tratar as pessoas conforme a gente gostaria de ser tratado. Mas eu voto a favor, acho justo, é mais que certo, mas é só uma opinião com relação a isso. Meu voto é sim. Professor Valdeci? Voto sim. Claudinho? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, resumidamente, o projeto é interessante, é claro, e ele está bem específico no que diz respeito, né, ao combate ao assédio moral, especificamente. Nesse caso, por exemplo, então ele vai de encontro, né, até mesmo a fala do Rogério, a intenção do Rogério nesse caso, de encontro, ao contrário, tá? No sentido de que ele já está bem objetivo. E aqui está discutindo o assédio moral.
Então, a matéria do PL é discutir o assédio moral. Tratamento, por exemplo, bem, isso aí já é praticamente uma obrigação nossa de ter esse diálogo. Agora, o interessante, senhor presidente e senhores vereadores, é que nós sabemos que já existem leis que regulamentam isso. Nós sabemos que já tem dispositivo legal, tem lei constitucional, lei de administração pública, enfim. Agora, o mais importante, claro, criar projeto sempre é bom, sempre é bem-vindo essa garantia. Mas o mais importante de tudo, segundo o meu simples entendimento, é nós também disseminarmos a notícia e a informação, a clareza para os servidores públicos, de modo que eles se sintam seguros em tomar uma atitude caso ocorra um episódio de possível, né, assédio moral. Porque muitas vezes, senhores vereadores, acontece um ato que tipicamente pode ser conceituado como um assédio moral de um servidor, de um superior hierárquico, né? Porém, aquele servidor, na sua humildade, no seu medo, né, na sua simplicidade, e também com medo de perder o emprego, inclusive, ele fica levando aquilo consigo, né? Então, ele fica o quê? Implodindo, ele fica guardando aquilo. Ou vou falar com quem? Se ele é meu chefe, eu vou recorrer a quem? O interessante, então, nós, enquanto vereadores, também levamos essa informação de o que fazer numa situação dessa, quem recorrer, né? Para quê? Para que eles não venham aceitar isso. Porque sabemos que pode existir algum caso isolado em determinado setor, por exemplo, não estou dizendo aonde, se é Coimbra, estou dando só um exemplo, que o servidor dificilmente ele vai recorrer dos seus direitos, recorrer aos seus direitos. Por quê? Esse medo. E nós sabemos que a administração pública, diferente da iniciativa privada, que tem lá o superior hierárquico, né, de uma empresa, por exemplo, que quem paga o salário do empregado é a própria empresa, ou seja, ela mesmo que está pagando, né? Aqui não, aqui quem paga, no caso, é o povo, então é mais duro ainda, é onde deveria não só não ter o assédio moral, mas tratar com bem mais educação, ser cordial, mais educado, o máximo possível. Até porque prestar serviço público é desgastante. Então, o servidor público cada vez mais vem desgastando. Por quê? Prestar serviço à comunidade não é fácil. Então, esse ponto que eu faço essa observação, o projeto está adequado, meu voto é sim, com certeza. Valmir? Boa noite a todos os colegas, servidores da Câmara, todos que estão aqui presentes nessa casa, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Eu acho o projeto de suma importância, principalmente assim, pelo período que a gente está aproximando aí, né? Que é um período de ano eleitoral, né? Político, igual aqui no artigo 3 aqui, no parágrafo 3 do artigo 2, no finalzinho fala aqui, né? Está dizendo sobre preferência, respeitar, né, a preferência, orientação política, sexual, filosófica. Então, eu acho assim que ninguém deve ser coagido, não deve ser assediado, né, por uma escolha, às vezes, política, né? Infelizmente, às vezes acontece em período eleitoral. Esse projeto acho que veio numa hora muito boa e é interessante para estar respaldando, né, os funcionários públicos aí. Eu acho que o assédio acontece também, não só, uma pequena observação, não só pode acontecer, não é que acontece, não só do lado de quem está na situação, no caso, pode acontecer também, igual eu vejo, acontece assédio de quem está querendo chegar na administração, né, já vai assediando, às vezes oferecendo um emprego, dizendo que pode ter um cargo melhor, se votar em certas pessoas. Eu acho que o assédio acontece não só de quem está, como do executivo, do legislativo, acontece de quem está querendo chegar também, né? Acontece muito o assédio. Eu acho muito interessante aí, e reforçando o que o Claudinho falou, esclarecer isso bastante aí para a população, né? Divulgar bastante a população para estar ciente de como se proteger do assédio, que agora já existe a lei, mas agora existe a lei municipal, né? Eles podem recorrer. Meu voto é sim. César? Boa noite a todos, meu voto é sim. Francisco? Presidente, meu voto é sim, mas esse projeto de lei não é meu nem do presidente, é dos 9 vereadores.
Isso pode ficar até registrado e até registrado em ata, Randolfo, porque esse é um projeto que engloba todos nós. Eu acho que é um projeto que não é meu nem do Maciel, nós dois apresentamos, mas é um projeto de todos nós. Meu voto é sim, presidente. Geraldo? Voto sim. Então, né, aprovado por unanimidade. E fica aí. Eu acho que tem uma palavra para a gente resumir desse projeto. Empatia. Empatia. Eu acho que eu posso abrir um pequeno parênteses aqui. Bem no início da minha vereança, né, 2021, eu sempre lutei, sempre briguei, né, sempre passei para os meus alunos para a gente correr atrás dos nossos direitos, né, a gente não aceitar qualquer coisa. Eu lembro de um fato que aconteceu bem no início. Eu posso contar um milagre, não estou contando o santo. Essa pessoa hoje não mais trabalha, né, nesse lugar. E a minha mãe, ela tinha ido num determinado lugar. E minha mãe é uma pessoa simples, né, mas de uma sabedoria fantástica. Minha mãe tem pouco conhecimento, pouca leitura, mas ela não foi bem recebida, né? Depois essa pessoa até saiu. Mas depois que falou assim, ela é mãe do vereador. E no dia que eu não for mais vereador? Será que, às vezes, né, tem que ter nome? É filho do juiz? É filho do fulano? Para poder tratar, né, de uma forma... Eu digo isso no geral, entende? Que nós estamos aqui, né, para trabalhar e servir a população coimbrense, mas no dia que a gente não estiver lá, aí é quando tiver outro no nosso lugar, eles vão ter os privilégios. Eu acho que isso sempre acontece em todos os lugares. Eu acho que a gente não tem que ter esse privilégio por ser ou não ser, né? Então, isso aconteceu bem no início, né? Essa pessoa nem continuou, né? Porque também já não fazia, não exercia, né, seu trabalho de uma forma coerente. Ela saiu, mas eu me senti muito indignado com aquilo ali, porque depois que falou que ela era minha mãe, aí passou diferente. E na verdade, nós temos ainda muitas pessoas, né, que são simples, né, no momento de tentar esclarecer, né, e é tão bonito, né, quando você chega num lugar e a pessoa te acolhe, né, primeiro que ela te acolhe com aquele sorriso, né, e depois ela te encaminha para os lugares onde tem que ser encaminhado. Eu acho que isso é fantástico, né? Mais alguém quer posicionar sobre isso, meninos? Senhores vereadores. Tranquilo? Então, ok, está aprovado aí, por unanimidade. Vamos aqui, projeto de lei número 22 de 2024, de autoria do vereador Geraldo Fábio, Geraldinho aí, que denomina a via pública nos termos que são específicos aqui. Eu vou pedir para o Luiz Cláudio, para poder falar da comissão dele, que é presidente da Comissão de Legislação e Justiça, sobre esse projeto. Senhor presidente, o projeto ele passou pela Comissão de Legislação e Justiça e foi aprovado. Ô, Geraldo, o senhor queria falar sobre ele, só para o pessoal ficar... É daquela rua lá o nome do Divino, não é isso? É daquela rua do... Um loteamento novo que tem ali, né? Loteamento novo, em frente à oficina do Breno. Do Breno. Uma ruazinha ali, mas foi ligar a água lá e a Copasa pediu o nome da rua. Eu passei com o meu cachorro lá, eu vi que não tem, eu até tinha comentado, mas eu falei, não, e foi até bom o Divino, né, que ele era... Foi deles, por isso mesmo que o Marcelo me procurou para colocar o nome dessa. Põe o nome do seu pai, que ele foi dono daquilo ali. Aí pôs Divino do Lico. Na verdade, ele chama de Divino do Lico, é Divino de Paula Lani. Mas conhecido Divino do Lico, né? Põe Divino do Lico, então. Ok. É isso aí. Dúvidas, senhores? Qualquer coisa a gente pergunta para o Geraldo, mas está ok. Podemos colocar em votação, então? Rogério? Voto sim. Professor Valdeci? Sim. Claudinho? Sim. Valmir? Sim. César? Sim. Francisco? Sim. Geraldo? Sim. Então, aprovado por unanimidade.
Gente, agora um projeto de decreto, né, de legislação número 03 de 2024, de minha autoria. Concedeu o título, né, agora é só um projeto, né, gente, concedeu o título de cidadão honorário ao senhor Maurílio Dias Macecini. Para quem não sabe, é o nosso prefeito, o Russo. Eu peço aí o Claudinho para poder falar se está tudo ok e a gente coloca ele em votação. Senhor presidente, o projeto também, decreto legislativo, está ok, sem vista nenhuma ser sanado, portanto, pode receber as votações. Bom, eu não vou usar esse momento, né, gente? Também nós temos o fato dele ser aí o nosso prefeito. Não vou usar o momento, né, como um palco político, talvez alguns pensem isso, mas é pelo que ele vem fazendo, desenvolvendo, uma pessoa com um coração bacana. Não é nascido no nosso município, mas está aí há muitos anos e tem feito aí um trabalho bacana, um legado. Eu, né, na minha humilde opinião, eu concederia a ele esse título de cidadão honorário aí ao Russo. Isso é o meu porquê. Tá ok, senhores? Rogério? Voto sim. Professor Valdeci? Voto sim. Luiz Cláudio? Sim. Valmir? Voto sim. Quer comentar, Valmir? Não, Tranquilo. eu comentei com você, que até eu já tive a ideia de colocar, ainda brinquei que você roubou minha ideia, porque o Russo, igual você falou, não é fazer palco aqui, não é puxar saco de ninguém, porque eu acho mais do que merecido, porque ele, igual você falou, não é de Coimbra, é um comerciante que todo mundo sabe que está atuando na nossa cidade, já mora aí, acho que há mais de 40 anos, né? Tem uma conduta aí que é uma conduta sempre honesta, uma pessoa de bom coração, igual igual muitas pessoas aqui, tenho certeza que foi freguês dele há muitos anos lá na loja, e agora é nosso prefeito aí, tem realizado um bom trabalho aí junto à comunidade aí. Eu acho que é mais do que merecido o título e veio em boa hora. Voto sim. Então nasceu a ideia junto também com a minha, né, Paulo? Dividimos essa. César? Voto sim. Francisco? Sim. Geraldo? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Um requerimento aí também de minha autoria, né, para a gente realizar aí uma audiência pública, que eu acho que é um ponto muito importante, nós precisamos discutir isso aí, que está tendo algumas dúvidas. Hoje nós temos aqui, né, a ilustre presença, né, mais uma vez, né, do senhor secretário aí, o Hudson, né, e se os colegas acharem viável, né, a gente já iniciar, né, caso, né, os senhores aprovem isso aqui, é uma audiência pública sobre a questão dessa reativação aí da usina de reciclagem, porque eu acho que ficou muita coisa, talvez gerando dúvidas, né, para a gente. Eu acho que seria um momento oportuno, né, e essa casa, né, é oportuna para isso, né, para a gente discutir, chegar a um bom senso, para um bem-estar de todos os nossos moradores de Coimbra e principalmente para quem mora ali próximo, né, da usina de reciclagem, que por hora está parado, né, está com uma dinâmica diferente, mas vai estar voltando a isso aí, e na própria audiência pública a gente pode estar esclarecendo isso. Então, eu peço aí aos senhores, se tiverem de comum acordo para essa audiência. Rogério? Presidente, falando a respeito desse requerimento, só para deixar claro para muitas pessoas que talvez não saibam, eu fui contra a aprovação do projeto da volta da reciclagem. Dei meus motivos, justifiquei os motivos, e agora, com esse requerimento dessa audiência pública, eu acho bacana, sim. Acho que na minha opinião, deva ser aprovado. E gostaria também, né, de deixar aqui bem claro que seja divulgada essa audiência pública com antecedência, assim como divulga todos os eventos na cidade, que seja divulgada, principalmente no bairro Praça Esporte, onde
é o bairro que as pessoas mais se prejudicaram nas gestões passadas, quando a usina funcionava. Então, eu sou a favor o requerimento. Meu voto é sim. Obrigado, Rogério. Professor Valdeci? Voto sim também. Claudinho? Sim. Valmir? Voto sim. César? Voto sim. Francisco? Presidente, antes do meu voto, eu queria falar uma questão que é o seguinte. Nós votamos, nessa casa, o projeto sobre a usina de reciclagem, onde que, de um acordo de 9 vereadores, 8 concordaram em aprovar o projeto naquela ocasião. Como o Rogério falou, ele não votou favorável. E eu queria, eu imagino, se tiver alguém da Prasport nos acompanhando no dia de hoje, é o seguinte: nessa casa, eu cito por mim, eu, em momento nenhum, eu voto favorável de projeto sem ler, sem acompanhar e perguntar. O Udes estava aqui no dia, eu fui um que tirei dúvidas e mais dúvidas, como outros vereadores tiveram a oportunidade de tirar dúvida. Votei favorável, porque veio tudo direitinho, o que seria o objetivo da mesma, e eu acho de grande importância ser feita, sim, a audiência pública sobre a usina. Mas aí que está, deve sim ser feito um convite a toda a população da Prasport. Não tem nem 20 minutos que nós votamos a favor de um projeto de lei aqui sobre o combate ao respeito, à falta de respeito. Eu acho que isso já vem me incomodando um tempo, surgiu nesse momento. Eu, quando vou próximo dos dias que aconteceu a votação, eu fui à Praça de Esporte. E qual que foi a questão? Pô, Chico, você votou a favor da volta da usina? O Maciel votou a favor, o Geraldinho votou a favor, o Valdeci votou a favor, o Claudinho, o Nelsinho, o Valmir, o César, só o Rogério que votou contra. Aí eu sentei com o pessoal, 1, 2, 3 vezes, expliquei a situação, liguei para você, Udes, não liguei? Perguntando, esse negócio vai dar problema, Udes? Não liguei? Liguei para o Udes, que eu estava preocupado nesse dia que a população da Praça de Esporte me questionou. Liguei para ele. Liguei, Udes, isso vai dar problema? Se der problema, nós vamos tentar entrar com um projeto para cancelar isso. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que fazer o nosso mandato andar? Tem. Mas eu acho que eu nunca vou chegar na casa de uma pessoa e vou falar, o Marcel fez isso, o Valdeci fez isso, o Valmir fez isso, o César fez isso. Eu acho que nós temos que ter o seguinte, isso aqui é claro, e eu quero que a pessoa que estiver assistindo compreender. Em momento nenhum, eu pego o projeto, avulso assim, presidente, meu voto é sim, meu voto é não. Votei aqui a favor do título de cidadão honorário ao prefeito municipal. Votei porque todo mundo votou a favor? Não. Porque eu sei que antes de prefeito, eu sei muito bem, lá de trás, o que o Russo teve a sua contribuição com o município, teve. Eu não sou hipócrita em chegar aqui e falar, não vou querer que dá título para o Russo. Ele é o prefeito. E olha que eu sou o presidente do PSB municipal. Poderia votar contra, não votei. Ética. Votaria, como eu votaria a favor como votei a favor do título de cidadão honorário do Russo, votei. Apresentei projeto para o Oswaldir. Então, eu acho o seguinte, sobre o projeto, o requerimento apresentado, presidente, é de suma importância a questão de ter essa audiência. E que convidar, muito bem convidado o povo da Prasport. Porque sem a presença do povo da Prasport, não adianta fazer audiência. Eu acho que deve sim ser feito um convite para a população da Prasport, correto. E aqui, explicar, gente, é isso, isso e isso. Como eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 vezes que fui chamado para a Prasport para explicar. E gente brava comigo. Chico, por que você fez isso? A usina vai voltar? Aí eu expliquei, gente, não vai ser feito como era antes. Como não podia fritar um ovo
que dava problema, aonde eu liguei para o UDS preocupado. Então, eu acho o seguinte, nós podemos apresentar qualquer matéria aqui nessa casa, qualquer matéria, como a administração apresenta, como eu apresento, o companheiro Geraldinho apresenta. É o seguinte, eu não pego o projeto e faço isso aqui. Ó, qual será o projeto? Eu faço isso aqui, ó. Projeto de Decreto Legislativo 03/2024, concede título de cidadão honorário ao prefeito. É isso que devemos fazer. A questão de ir em uma comunidade e falar que eu votei, fulano votou, não adianta. Eu acho que a gente precisa ter respeito com um ao outro aqui dentro. E isso está me incomodando já tem muito tempo. E olha que isso aqui surgiu, como se diz, foi até bom ter surgido, porque eu queria até dar um esclarecimento para as câmaras aqui e ser postado ao vivo na Câmara. Por quê? Isso não incomoda eu, não prejudica eu, mas todos os parlamentares. Porque tem muita gente que é leiga, gente, e não entende qual que é... votei a favor, votei contra. Tem gente que não entende. Então, quando você solta uma não é assim. Eu acho que... Eu vou te falar uma coisa, claramente, para todo mundo que está aqui, até quem assiste. Eu tenho 23 anos. De 2020 para 2024, eu sou completamente diferente. Durante o mandato tem vários erros, mas acertos. E eu acho que quando apresenta o projeto, gente, não adianta fazer isso. Você confunde a cabeça do cidadão. Então, eu não venho em defesa do meu mandato, presidente. Eu estou vindo aqui em defesa de coisas que eu escutei, mas não só de mim. Marcel votou favorável, você votou favorável, o César votou, o Valmir votou, o Claudinho votou, todo mundo votou. Então, é um trem que eu fiz, olha para vocês verem, eu usei 2 meses, eu gastei 2 meses para ir conversando com cada um, e explicando como que foi, para a população entender que os vereadores dessa casa não votaram contra a população da Praça de Esporte, em momento nenhum nós iríamos fazer isso. Em momento nenhum. Como surgiu a reforma lá do tanque, né, da Ecopraça, que nós todos votamos a favor, qual que era o nome, nós sempre votamos a favor da população. Todo mundo que está aqui, eu imagino, todo mundo. Não falo do meu mandato, falo de todo mundo. Então, presidente, meu voto é sim a favor desse requerimento, e eu acho que nós precisamos, tanto da rede social da Câmara, tanto a rede social dos departamentos, da Prefeitura, divulgar. E, se for até possível, colocar o Viana Júnior para divulgar em carro de som, em todo o município, para todo mundo participar. Porque é sobre a usina? É da Transporte? Mas todo mundo que é cidadão coimbrense, morador do município, cidadão, pode sim participar. Presidente, meu voto é sim. Geraldo? Voto sim. Então, ok, aprovado aí. Gente, então só uma coisa aqui, uma questão aqui. Acho que o pedido dessa audiência pública embasa-se um pouco também no que você disse, Francisco, porque ficou, né, um ponto de interrogação das pessoas se a gente votou em algo que não é produtivo, que não é favorável a quem mora ali nas redondezas. E muito pelo contrário, né? Nós tivemos a oportunidade de ler, discutir aí esse projeto, essa matéria, né? Até recordo aqui, ó, a Simone, que ela mora lá na Prasporte, filha do Afonso, finado Afonso, há 5 anos atrás ela fez até um abaixo-assinado, né? 6 anos atrás ela fez um abaixo-assinado, porque tem uma mina, não sei se vocês já viram, inclusive, né? Aquela mina, ela é imprópria para o consumo de água, devido a esta usina, né? Então eu lembro que ela fez mais ou menos de 5 a 6 anos atrás que ela fez esse abaixo-assinado, né? Até conversamos com isso e ainda falei com ela. Se um dia, caso, né, eu vire vereador, uma das coisas aí que a gente gostaria de estar batendo, né, nessa tecla, porque antes não tinha, né? E como foi conduzido, né, naquele período, não sei se era falta de informação, não foi pensado também, né, nas pessoas, infelizmente
muita coisa foi ruim. E esse projeto que foi passado aqui na Câmara, nós aprovamos, e agora com essa audiência, é justamente para isso. É para a gente tirar, né, essas dúvidas, esclarecer, porque caso, né, os moradores e a gente também, né, porque eu lembro uma vez o Luiz Cláudio, ele falou aqui nessa casa, nós somos representantes do povo, então quando eu falo, tem muitas pessoas que estão confiando na minha sabedoria, integridade e ética. Os senhores concordam com isso? Então, assim, tem que ser muito bem elaborado e trabalhado isso. Bastou uma dúvida ou uma insatisfação na aprovação de um projeto, nós temos que, né, chamar as pessoas ali, esclarecer. Às vezes um ponto não ficou tão claro. Acontece muito também, né, que nós estamos sofrendo, não só no nosso município, mas em muitos lugares, né, apesar que aqui é até pouco, a questão da desinformação. O que é a desinformação? A pessoa, às vezes, ela não sabe, ela projeta ou fala uma coisa do jeito que ela quer, e aquilo ali passa a desinformação. Então, nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. E com relação ao Francisco, você disse aí sobre divulgação disso, né? Sim, eu concordo com você. Mas nós tivemos aí, Hudson, recente, não foi quantos dias de divulgação? 2 dias, né? Principalmente naquela região que eu acho que as pessoas que mais se interessam, né, para isso é o pessoal daquela região. Porque o bairro onde que eu moro é o mesmo bairro, né? A partida da pracinha do Nélio ali. Então, afeta, né? Lá em casa às vezes não se importar com isso, eu também vou tomar, né, ter prejuízos com isso, né? Porque lá em casa a água que a gente bebe lá é de um poço artesiano. E a gente acha que não, mas essa distância que está lá afeta. Não, lógico, não estou pensando só em mim. Eu estou dizendo que nós temos que pensar no coletivo, né? Então, a ideia dessa audiência, ela está pautada nisso. E acredito que eu posso dizer isso em nome, né, de nós 9 vereadores aqui, caso não esteja 100% favorável à população coimbrense, nós não vamos deixar esse projeto ele continuar de uma forma que não agrade as pessoas. Embora, né, eu estou ressaltando que a gente não permitiria isso, embora tenha um outro lado que a gente precisa ressaltar. Mais uma vez aqui, eu parabenizo aqui o Hudson, né, pelo trabalho brilhante que ele vem desenvolvendo no nosso município ultimamente, né, que também é uma preocupação sua também, né, senhor secretário. Então, você está aqui para esclarecer e para a gente chegar a um ponto onde as duas partes se sintam seguras e se sintam acolhidas, protegidas e respaldadas de proteção e de legalidade. Não é isso? Então, o intuito é esse. Luiz Cláudio. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente, primeiramente, obrigado por retornar a palavra. Eu gostaria de parabenizar pelo requerimento. Está bem explicativo, bem pontuado, né? E fazendo aí também um adendo sobre a questão do Hudson, né? Está aqui também prontificando para nos esclarecer e tudo mais. Ouvindo, né? Eu aguardei chegar esse momento final, após as votações do requerimento da audiência pública, até para não influenciar e não atrapalhar na questão dos votos, né? Por outro lado, eu vou expressar o que eu penso enquanto vereador, diante dessa situação. O projeto que nós aprovamos anteriormente, claro, muito seguro, tivemos as explicações, né? Tivemos todos os esclarecimentos possíveis, então a população pode ter certeza que estão representados, né? Principalmente a comunidade da Praça Esporte. No tocante à audiência pública, que nós aprovamos aqui o requerimento, inclusive, a observação que eu tenho é que nós, enquanto vereadores, a gente
agende uma data para essa audiência acontecer, uma vez que ela foi aprovada hoje, é somente a questão, não apenas a questão da legalidade, não sei se os nobres procuradores, né, assessores jurídicos observarem esse ponto, porém, nós estamos falando de um projeto que nós estamos requerendo uma audiência pública hoje, votando na data de hoje, e em que pese a divulgação no carro de som, na comunidade Praça de Esporte, que é a região mais interessada, né, em discutir isso, passando lá, por exemplo. Por outro lado, senhor presidente e nobres vereadores, nós não percebemos uma publicação sequer oficial na página da Câmara dos Vereadores, por exemplo, falando que vai ter a audiência pública no dia tal. Então, o carro de som, por mais que passou, eu também ouvi pelas ruas, da minha casa eu ouvi. Outra coisa os vereadores, que somos nós temos legitimidade, transferimos confiança para os nossos representados, no sentido de que, quando um vereador posta um banner, por exemplo, que vai ter uma audiência pública tal dia, as pessoas vão ver que lá no Stories, aonde que seja, eles acabam vendo, olha o público que nós temos aqui, aonde está a população da Praça de Esportes, por exemplo. Aí nós não temos porquê. Será que se nós fizermos, por exemplo, uma divulgação, marcar uma data para ela acontecer, será que nós não podemos nos surpreender de ter aqui parte da população interessada, e em que pese está sendo transmitida ainda, não é a mesma coisa. E no requerimento, por exemplo, no penúltimo parágrafo aqui, por exemplo, a gente vê o quê? A audiência pública proporcionará um espaço para que o cidadão expresse as suas opiniões, preocupações, sugestões, etc. Ou seja, é a audiência pública. Não é apenas nós, enquanto políticos, por exemplo, aqui expressar a nossa opinião e ouvir órgãos e técnicos. Não. A audiência pública é para nós ouvir também da população para nós. Então, nesse sentido, mais segura, e na meu humilde posicionamento, maravilha que está sendo aprovado a audiência pública. E para que nós não pecamos nessa questão de, aprovou hoje, eu não conheço aqui um cidadão da Praça Esporte, por exemplo. Ou seja, seria impericioso se nós realizássemos, com todo o perdão dos presentes, tá? que vieram com grande entusiasmo, né? Dedicação, responsabilidade em passar para nós as informações. Porém, a audiência pública ela não pode ser apenas, né, uma emissão de palavra, nós dando a nossa versão e explicar. Explicar para quem? O povo não está aqui falando conosco, vai enviar no chat? Então, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente marcar uma data para isso, até mesmo para a gente não correr risco de ter problemas de vício de ilegalidade. É só uma sugestão. Agora, se o senhor, o presidente, o vereador, quiserem também fazer, é só uma sugestão que eu passei aqui para os novos vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Luiz Cláudio. Bom, faço, né, também as suas palavras, a palavra do Francisco, e reforço o que eu disse, né, nós estamos aqui para sanar e para ajudar e para resolver e ser útil, né. Eu vejo, né, uma coerência nisso aí. Eu acho que a gente não precisa tardar muito, né, para poder marcar isso com mais propriedade, né? Os senhores concordam com isso? A gente não tardar isso e quem está aqui conosco, né? Se a gente poderia ter mais membros, né? Para a gente tentar resolver isso, mas que a gente não saísse daqui também achando que já não iniciou, né? Isso aqui, essa audiência, né? Agora foi aprovada e tal, por vocês, obrigado. Ela já iniciou. E é um campo muito delicado. Eu acho que a gente não pode deixar, né? O Valmir, você pediu a palavra? É só para reforçar que eu concordo com o que o Claudinho falou, concordo com o que você falou, né, que a gente não deve tardar muito, e de repente conversar com o pessoal da Praça Esporte, que a gente sabe, da comunidade lá, que a gente sabe que às vezes da dificuldade que as pessoas têm de participar aqui na Câmara em audiências públicas, né? Já tivemos outras aqui também que não vieram ninguém. Então, eu acho que devia conversar com o pessoal, de repente, Marcelo, talvez eles nomeiem uma pessoa, talvez, ou duas, ou
para representar eles, né? Porque toda comunidade sempre tem alguém mais ativo na comunidade, né? Pelo menos isso, porque aí a pessoa vindo e ouvindo direitinho, tudo pode chegar lá, repassar para todo mundo, talvez fazer uma reunião lá com eles, né? Um representante do bairro lá, de repente, da comunidade, porque eu vejo muita dificuldade da população vir nessas audiências públicas que a gente tem marcado. Então, de repente, eles nomeiam alguém, né? Vem aí, tira todas as dúvidas, aproveita, sempre o Hudson está aqui muito disponível, sempre solícito, tira as dúvidas, né? E passa para a comunidade lá, né? Para que não haja esse desconforto aí entre a comunidade e a gente, né? Sim. Nós temos aqui moradores da Praçasporte? Não? Não? Bom, o que a gente poderia fazer, né? Você disse um ponto importante, o Valmir. Realmente, às vezes, né, é um pouco complicado, né? Até a questão de locomoção também, o horário, a distância, a gente sabe tudo isso. Nós temos aí, né, hoje nós temos aqui o meio aí, né, das redes sociais. Eu acho que isso também facilita muito, né? Às vezes eu fico com o celular do lado daquele, mas ele fica ligado no Facebook. Às vezes eu vejo, né, uma pergunta. Eu acho que a gente pode também usar essa ferramenta, né? É uma ferramenta muito importante para a gente, né, como moradores, a gente fazer essa interação, né? Eu acho que dá para a gente fazer isso, né? Hoje já está aprovado. Essa casa, ela vê, né, todos aqui, vereadores, vê a necessidade, né? Até para a gente estar sanando algumas dúvidas e tudo mais, né? Nosso colega Rogério, que também ele ficou algumas dúvidas, foi, Rogério, da outra vez que a TEC não aprovou, e a gente está sanando todas essas dúvidas e chegar a um ponto confortável, né? E também, igual o Chico disse, né? Eu me senti desconfortável quando eu cheguei lá. Pô, você votou, né? A favor de uma coisa? É lógico, né? Depois que você esclareceu, as pessoas viram também o ponto de vista que você viu, né? Que eu acho que é o principal de tudo isso, né? O principal está feito aqui, vamos dizer. Essa casa, eu posso dizer isso em nome de todos vocês, essa casa, ela está preocupada e ela quer chegar a um ponto, né? E também ressalto, além dessa nossa preocupação, nós sabemos também, né, que esta pauta, né, essa matéria, como ela foi iniciativa aí, do nosso secretário do Meio Ambiente, aí, que é o Hudson, e eu sei que ele vai trazer com muita tranquilidade, e ele também tem a preocupação também de transparecer isso e levar também aí o melhor. Eu acredito nisso, antes dele esclarecer tudo para a gente aqui. E ele esclarecendo, acredito que a gente vai reforçar esta nossa opinião sobre isso. Senhor secretário, você queria falar alguma coisa? Eu permito a sua ida até o coisa aqui. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os demais vereadores. Gostaria de cumprimentar também a todos os presentes, os internautas que nos assistem, né, pelas redes sociais. E, antes de mais nada, né, senhor presidente, falar que, atualmente, né, estando aí à frente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, sempre estarei à disposição para sanar, esclarecer quaisquer dúvidas que a população venha a ter sobre qualquer projeto. E como o senhor bem disse, os demais também disseram, nós temos sim a grande preocupação com a comunidade da Praça de Esportes, né? A atual gestão até então vem focando em vários pontos lá, inclusive a gente não só na questão de saúde, na questão de entretenimento, mas também na questão de geração de emprego e renda. Então, vou fazer uma retrospectiva muito rápida aqui. Há muitos anos atrás, né, não sei falar o certo, se eu não me engano, mais ou menos da minha idade, aí, 95, 2000, por aí, né? Então, na época, o prefeito Oswaldo Martins, juntamente em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, com o professor Tinoco, né, fizeram a construção da usina de reciclagem. Para sua época, né, referência na América Latina inteira,
pessoas de vários países vieram conhecer a usina e ela foi destaque. E assim, a gente tem uma estrutura que está parada, que está obsoleta. Por quê? Porque o meio ambiente é um assunto muito novo, ele está engatinhando. Então, não é nada estático. Então, todo dia está tendo constante mudança. E cada dia que a legislação muda, a forma de operar o meio ambiente muda também. Então, assim, há poucos anos atrás, né, a usina funcionava normalmente, fazia-se a separação do material reciclado, realmente o material orgânico era empilhado em pátios, né, o que gerava chorume, mau odor, roedores, insetos. Então, assim, realmente era uma situação deplorável, mas que para a época, como ainda era pouco povoado a localidade, e até então não se tinham outras tecnologias suficientes para poder sanar aquele problema, aquela era a melhor opção. E funcionou muito bem para a época. Mas o mundo está em constante mudança e a população, né, os estudos avançaram para aquele tipo de situação não ocorrer mais. Porque as pessoas não querem mau cheiro, não querem chorume, não querem contaminação do solo, que é o que acontecia. Com isso, né, o aterro controlado que havia lá, né, que era simplesmente cavar um buraco, o lixo que não tem reaproveitamento, né, que não é reciclado, vai para dentro desse buraco, joga a terra, acabou. Então isso foi proibido. Então hoje a gente tem os aterros controlados, que tem toda uma impermeabilização no solo para evitar a contaminação, principalmente dos nossos lençóis freáticos. Então, com essa mudança na legislação, o que ia se fazer com o resto daquele lixo se não podia enterrar ele? O que faz? Na verdade, a gente não chama nem de lixo, é o resíduo, né? É o que não tem utilidade. Então, não havia o que fazer. Então, empresas se especializaram em receber para destinar de forma correta a fim de evitar contaminação do meio ambiente, e que foi o chamado transbordo. Então, hoje, como que funciona a coleta de lixo no município? O caminhão passa, reúne o lixo de toda a população, esse lixo vai para dentro de uma caçamba, tipo aquela que a gente tem na rua aí, que põe entulho de obra, né? Só que muito maior. Na hora que aquela caçamba está cheia, a empresa vem cá, recolhe ela e leva esse lixo embora. Só que isso tem um custo muito grande para o município. Hoje o município está pagando em torno aí de R$40 mil mensais para poder destinar esse lixo. Só que esse lixo, uma parte dele é material reciclado. Material reciclado é dinheiro. Então, ou seja, a gente está pagando e ainda mandando dinheiro embora. Porém, a prefeitura não tem mão de obra suficiente para fazer essa triagem, para fazer essa separação, para que esse material que tem serventia, que pode ser reutilizado, seja aproveitado e com isso diminua o volume para poder ser mandado embora somente aquilo que não tem utilidade. Então, com isso, a gente começou a pensar na forma de gerar essa economia para os cofres públicos sem prejudicar a população. Então, gostaria até já de fazer um gancho no que o senhor falou logo no começo aí, no que diz respeito à empatia, porque a gente sempre, né, se deixou disponível a receber dúvidas. Inclusive, na última vez que estive aqui para tratar sobre o assunto, eu falei que eu estaria sempre à disposição para receber qualquer pessoa, qualquer autoridade que quisesse saber mais sobre o tema. E acabei recebendo, sim, algumas dúvidas, né? Algumas pessoas da comunidade me encontraram, porém eu tive a infeliz notícia de saber que pessoas maldosas, mal intencionadas, estavam ali passando desinformação ou criando fake news, falando a prefeitura quer voltar com mau cheiro, quer voltar com roedor, quer prejudicar a população daqui, porque a prefeitura não gosta aqui, e nada disso é verdade. Os projetos que hoje a gente cria são projetos que têm início, meio e fim. A gente só não pensa, tira da cabeça, joga e executa. Não é assim. A gente reúne, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente vai para fora do município, troca ideia com a polícia do meio ambiente, troca ideia com autoridades relacionadas à área, para criar um projeto que sim tenha serventia e que deixe um legado para a população de modo geral. Então, assim, é um projeto que foi muito bem pensado, não é um projeto rápido. Se eu não me engano, a matéria foi passada aqui nesta casa em setembro do ano passado, né? Somente após a aprovação dela, a gente viu que a estrutura da usina estava muito defasada para poder utilizar, para poder fazer o procedimento da forma correta. Então, a gente
né, fez a reforma lá, construiu um galpão para abrigar esse material, para que chuva não carregasse aquele líquido chorume, né, que contaminasse os solos. Então, assim, a gente veio fazendo os investimentos. E aí, com essa questão da falta de mão de obra, a gente pensou o seguinte: nós não temos condições, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a cessão do espaço para que uma empresa privada assuma a responsabilidade, desde que a prefeitura e também, obviamente, os senhores e a população fossem os fiscais. Então, não é uma empresa que vai chegar lá e vai ficar Deus dará, não. São regras estabelecidas em leis, aprovadas nessa casa, que falam todas as diretrizes do trabalho a ser realizado lá dentro. Então, será um trabalho fiscalizado, supervisionado, né, que a prefeitura terá que aprovar, bem como membros dessa casa, juntamente com a população, e muito mais. O projeto de lei obriga que a empresa que vai assumir o local contrate pessoas da população, para voltar naquela questão da geração de emprego e renda na comunidade. E não só isso, além de gerar emprego e renda na comunidade, as pessoas que ali trabalham e que ali moram, elas vão poder falar: olha, o que eles estão fazendo ali está errado. Prefeitura, eu trabalho lá, eu estou vendo, vocês falaram que eles não podiam fazer isso, isso e isso, na hora que vocês viram as costas, eles estão fazendo. É por isso que nós colocamos no projeto de lei a obrigação da contratação para trabalhar no local, na usina. É obrigado, por lei, a contratar pessoas da comunidade, para que essas pessoas não sejam somente funcionários, né, colaboradores da empresa, que até então será, né, a gente ainda não sabe, a gente não fez o processo de cessão pública, mas também que elas trabalhem como fiscais para o município e para a comunidade. Então, assim, é um trabalho muito bem fechado, muito bem pensado, para evitar qualquer aresta, né, e pelo contrário, para poder gerar, né, um desenvolvimento econômico no local, por mais que pequeno, mas também gerar economia para os cofres públicos. Porque se a gente inicialmente já conseguir uma economia de 50%, são 240 mil a menos por ano que vai ser investido em lixo, que vai ser jogado fora, e 240 mil a mais para poder ser investido na cidade, para investir em ações ambientais, para investir na educação, para investir na saúde, para investir em obras, infraestrutura. Então, assim, é isso que é o projeto. A gente tem que trabalhar com projetos eficientes e que vão trazer benfeitorias e melhorias para a nossa comunidade. Então, é assim que eu trabalho. Eu não tenho medo de colocar minha cara a tapa a momento nenhum, porque eu sei que tudo que é feito da forma mais honesta, transparente possível e, acima de tudo, com muita responsabilidade, que é o que a gente precisa ter. Porque eu não sou de outra cidade, não, eu sou de Coimbra. E que nem o senhor falou, a água que eu bebo vem daqui, tudo que eu faço vem de cá. A gente tem uma ecopraça, futuramente, né, se Deus quiser, também terá locais lá de esporte, como já tem a quadra hoje. Então, assim, tem muitas coisas para serem feitas na comunidade, e eu sou muito afim com a área de desenvolvimento econômico, né? Então eu acho muito importante a gente também conseguir fazer isso lá. Então é uma forma de conciliar vários setores em um único. Porém, precisamos da parceria da comunidade, da população de modo geral, dos senhores dessa casa, e assim, trabalhar com a verdade, né? Então, várias pessoas, quando vieram me falar que fulano, ciclano, beltrano falou que ia voltar a sujar, ia voltar a feder, ia voltar a dar bicho, né? Eu conversei com as pessoas, desmenti, as pessoas entenderam e concordaram que realmente era um projeto muito bem pensado. Então, assim, no mais, senhor presidente, eu não vou prolongar muito, né? Quando a gente fala audiência pública, eu nem gosto dessa palavra, porque a audiência é um negócio meio tenebroso para mim. Eu prefiro muito mais um bate-papo com a população, né? Eu acho que é algo mais leve, mas assim, sempre me deixa à disposição, não seja hoje, que seja semana que vem, na próxima, amanhã, o dia que precisar de mim, pode contar com a minha presença para esclarecer, seja para 1, seja para 100, seja para 1000, né? Então, assim, que a população, que a comunidade venha participar, que é tudo que a gente quer, porque quando a gente não teme, né, que a gente não esconde nada, a gente tem o que temer. Então, o que eu tenho para falar aqui sempre será a verdade, e a transparência é o mais importante. Inclusive, até hoje, né, nós temos até representantes de uma das empresas que pretendem, né, tentar pleitear a concessão do espaço. Estava até conversando com o proprietário,
eles também, além de trabalhar com essa área ambiental, né, de interessar nessa parte de reciclagem e tudo mais, eles são uma empresa que está incubada no Centev da Universidade Federal de Viçosa, que estão desenvolvendo um produto que vai pegar aquele resíduo que não tem o que ser feito com ele e transformar ele em coisas úteis. Então, isso é uma coisa muito bacana. Já pensou se a gente conseguir tornar Coimbra uma cidade lixo zero? Que é a ação ambiental mais bacana que tem? Então, assim, no mais, fico aqui para tirar qualquer esclarecimento, né? Não só hoje, o dia que for necessário, e agradeço também aí, em nome do prefeito Russo, do vice Edson Campos, toda a minha equipe, da atual administração, porque a gente está aqui para trabalhar para a população, como os senhores também estão, de forma digna, honesta e transparente. Muito obrigado. Presidente, tem uma pergunta. Hudson. Obrigado, Hudson. Esclarecimento. Eu passo aqui rapidamente aos colegas, né? O Francisco já manifestou. Secretário, só para você falar de novo, quanto que o município vai ter de economia? Quanto que o município vai economizar? Atualmente, né, são pagos em torno de 40 mil mensais para destinar esse lixo, né? Não vou nem chamar de resíduo, porque é o lixo de modo geral. E, inicialmente, a gente já pretende uma economia de, no mínimo, 50%. Porque, pensa comigo, se você começa a tirar papelão, metal, plástico, isso diminui o volume do transbordo. Então, ou seja, isso começa a diminuir. Se você tem uma redução no lixo que é enviado para esse aterro, você gera uma economia, porque é cobrado por tonelada. Então, a gente espera, aproveitando esses materiais reciclados, gerar essa economia. E, sucessivamente, fazendo o possível para poder economizar mais. Então, só de primeiro momento já seria em torno aí de 20 mil por mês. Caminhando, né, para zerar esse custo, né, que seria o melhor cenário, e a gente pretende, se Deus quiser, conseguir atingi-lo. Rogério? É só uma pergunta. Você falou a questão dessas economias aí, né, que essa usina voltar a funcionar vai trazer essas economias. Mas você falou que na possibilidade de estar terceirizando essa usina. Se terceirizar essa usina, não vai... Esses reciclados aí que, conforme você falou, não vai ser para a empresa terceirizada? Só essa. Ô, Rogério, exatamente, né? Infelizmente, qualquer empresa que venha assumir ali, ela tem que ter um interesse. E o interesse dela, o ganha-pão dela, vai ser a venda do material reciclado. Então, ou seja, ela estará ganhando, obviamente, né, na condição de contratar pessoas da comunidade para estar trabalhando, mas, porém, a gente vai estar deixando de pagar por uma coisa que está sendo jogada fora. Então, ou seja, o nosso dinheiro hoje, entre aspas, está sendo jogado fora. Porque se a gente paga 40 mil reais por mês para destinar um lixo que vai ser enterrado, pronto, acabou, sumiu, é dinheiro jogado fora. Que nem eu falei, no melhor cenário, né, se a prefeitura tivesse condições de assumir com mão de obra própria e tudo mais, seria ótimo. Mas, infelizmente, não é possível. Porque, como vocês podem bem ver aí, o setor de obras é muito atarefado, né? Graças a Deus, várias obras estão sendo feitas. E a mão de obra está escassa, né? A gente tem, obviamente, que um limite de pessoal que pode ser contratado, então isso é muito dificultoso. Mas essa parceria público-privada, ambos os lados têm a ganhar. Lá nessa parceria, ainda no nosso projeto de lei é falado, por exemplo, a empresa vai pegar o material orgânico, né? Vai fazer a compostagem dele sem ser daquele modo rudimentar que era feito, sem ser exposto e tudo mais. Por exemplo, que ele faça uma compostagem em um minhocário, por exemplo. Não sei se é essa a metodologia que será usada, né? A gente vai ter que ver após a concessão. Mas se ele produziu lá 100 toneladas de adubo, ele será obrigado, por essa lei, a fornecer uma porcentagem desse adubo para o município. Para quê? Para poder ser doado para agricultores, para poder adubar, possivelmente, as praças, né? Os jardins. Então, assim, vamos desenvolver um projeto aqui que a garrafa PET a gente vai usar aqui para fazer uma bolsa. Beleza, empresa, quantos por cento que a prefeitura vai ter de vantagem aí para poder passar para a população?
Então vamos supor, não, vamos fazer o curso. Empresa, você será obrigada a fazer palestras, cursos, capacitações com a população e com a própria comunidade para entenderem também o valor do lixo. Né? Possibilitar capacitações nas escolas com as nossas crianças, que a gente sabe que a gente tem que começar a incentivar desde pequenininho. Já pensou que maravilha seria, como eu vejo em outras cidades aí, as crianças conseguindo fazer a separação desse lixo todo, trazendo um lixo já reciclado para a escola? Como favoreceria muito? Então, assim, é um leque de oportunidades, Rogério, que tem. A gente não pode pensar que a parceria público-privado é só o privado que ganha. Isso não existe. É uma faca de dois lados. Os dois lados têm que ser beneficiados. Então, assim, a prefeitura será beneficiada com a economia que vai ser investida em outros projetos e, né, em outras áreas também, mas também será beneficiada com as normas estipuladas na lei, com as benfeitorias que a empresa vai ter que fazer também para o município para poder ajudar. Então, ou seja, ambos vão sair ganhando. Muito obrigado. Bem explicado. Mais alguém? Não? Hudson, eu acho que foi muito tranquilo isso aí que você já passou para a gente, que já é, eu acho que o primeiro passo, né? Eu acho que nós podemos aqui, né, daqui a pouco a gente finalizar isso aqui e já dar uma data muito específica já e a gente fazer uma boa divulgação, né? Eu acho que o que você já trouxe para a gente já é muito importante, né? Eu acho que já desde já aqui, a todos que estão nos acompanhando aqui, moradores, né, da região da Prasporte, nós estamos preocupados com isso aí, o Hudson já está esclarecendo para a gente, só que para que vocês se sintam ainda mais ouvidos, né, e representados, nós queremos fazer isso e que vocês se sintam seguros desse passo que vai tomar. Mais uma vez, eu ressalto, Hudson, não porque participamos, né, de uma mesma filosofia política, mas eu venho admirando para esse ano aí o seu trabalho, né, ser um menino novo, né, tem demonstrado aí um trabalho bacana. Essa pauta, né, da parte de meio sustentável, ecologia, meio ambiente, tudo isso é uma bandeira que eu defendo. Então eu também não permitiria isso acontecer de uma forma assim tão simples, né? Senhor presidente, só para fazer um adendo também, a gente tem que parar para pensar também que a nossa sociedade, como eu falei inicialmente, está em constante mudança. A gente vê que a população está tendo, né, uma arrecadação melhor, né, está tendo um poder de compra maior com o dinheiro. Então, assim, a produção de lixo no município vem aumentando cada dia mais. E a tendência é só continuar aumentando. Não só, né, o poder de compra, mas também a população, de modo geral, vem aumentando. Então, a gente tem que entender que se a gente não intervir agora, vai chegar uma hora que a gente não vai pagar com só 40 mil. A gente vai pagar 100. E a gente vai ter que pagar, porque se a gente não destinar o lixo para um local adequado, é crime ambiental. Então, ou seja, por isso que a gente tem que fazer essa intervenção. Porque lixo a gente não vai parar de produzir. Jamais. A gente não vai parar de produzir. Eu acho que a gente tem que fazer, igual você disse aqui agora, já pensar em alguma coisa que no futuro seja produtivo e eficiente para o nosso município, né? Se eu não me engano, é uma média de 1 quilo de lixo por dia para cada pessoa. Em torno disso. É um volume bem considerável. Se eu não me engano, a gente tem enviado em torno de 110 a 120 toneladas por mês de lixo. É um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Bom, então, eu acho que a gente pode... Acho não. Vamos ficar dessa forma. Eu pego aí com o senhor o dia eficiente aí, da disponibilidade sua e também dessa casa. A gente marca isso, anuncia, né? Eu acho que fica mais seguro aí, tanto para o Luiz Cláudio, tanto para o Francisco, para você também e para essa casa. E já começamos, né? Na verdade, já iniciamos essa audiência.
um dia só e já concluir, pronto, acabou, acho que a gente não vai resolver, né? É o que eu disse, bato nessa tecla. Quero que todos que sejam ali daquela comunidade se sintam seguros com o que será, não aprovado, né, em parte já foi, mas o que a gente está apoiando, né? Essa casa vai apoiar de uma forma que eles se sintam seguros. Bom, eu acho que é isso. O Dé, né? Você queria fazer uma pergunta, né, Dé? Você queria fazer essa pergunta para o Hudson. Você passa para mim o conteúdo da sua pergunta primeiro, só para... Porque, assim, pessoal, para usar a tribuna, a gente tem que fazer o requerimento, né? Está no regimento, o Luiz Cláudio fez isso aí, só para não ficar nada assim. Mas como você insistiu, perguntou, você pode vir cá, Dé, por favor? Só um segundinho, tá, gente? Odé, obrigado aí pela contribuição, uma pergunta interessante. Sou secretário, você quer que ele repete ou você captou? Pode repetir para quem estiver em casa também saber o que se trata a pergunta. Odé, então a sua pergunta, caso venha algum tipo de multa ambiental... Se privatizar. Para quem privatizar. Isso. Que vem multas ambientais, não são leves, quem vai pagar? O município ou Isso. o cara que privatizou? Isso. Qual é o seu nome mesmo? Dé. Isso. Uma pergunta muito, muito bacana. Primeiramente, né, eu acho privatizar uma palavra muito forte. Acho que privatizar é quando você realmente abre mão daquilo e torna de uma empresa privada. Então, como eu falei, é uma concessão, né? É uma concessão com a parceria da prefeitura e da população aí em constante fiscalização. Mas a gente também, como eu falei, é um projeto muito bem definido, né? A gente sempre pensa no início, meio e fim dele, para que nada venha acontecer futuramente. Então, na própria lei fala, a prefeitura, né, antes da concessão, será obrigada a entregar o espaço totalmente legalizado para a empresa, para a concessionária, e com isso, a partir daquela data da concessão, qualquer autuação, crime ambiental que venha ocorrer é de total responsabilidade da empresa que está atuando. Então, ou seja, a prefeitura vai entregar legalizado, aconteceu alguma coisa ali, empresa, você é responsável. Isso é definido em lei também. Então, para quê? Para que a empresa saiba que ela tem que trabalhar dentro de todas as normas e leis ambientais, evitando assim, né, qualquer prejuízo ao meio ambiente. Ah, mas a empresa foi lá, fez tá cometendo um crime ambiental, foi descoberto, mas o nosso contrato vai prever. Essa empresa terá a posse ali, né, a concessão cassada. Né, e aí, para a empresa. Aí, não, mas aí por isso, no processo de concessão, é feita toda uma análise jurídica do patrimônio, da lucratividade da empresa, entendeu? São quesitos ali considerados no processo. Aí eu não vou adentrar muito não, que isso aí é por conta dos advogados e dos contadores da prefeitura. Mas eu sei que tem toda essa questão de legalidade envolvida. Isso aí também, talvez, na audiência, senhor presidente, a gente possa trazer também mais aprofundado. Mas será uma concessão, será um processo de cessão muito bem fechado para evitar qualquer transtorno dessa ordem. Sim. Mas muito boa pergunta, parabéns. Ok, Dé? Sim. Então, só para esclarecer, pessoal, para quem nos acompanha em casa agora, esse momento que aconteceu aqui, que é previsto, né, no nosso regimento, todos, né, que estão nos acompanhando, que têm vontade de vir aqui na Câmara, fazer o uso aqui da tribuna, todos têm, né, esse direito, né, foi até o Luiz Cláudio que, em 2017, Luiz Cláudio, que fez aí, 17, fez o requerimento para o uso da tribuna. A gente tem que fazer o pedido primeiro, para deixar também uma prévia do que vai ser dito, né, mas
a gente pode fazer o quê? Agora, nesse caso, eu convidei o Dé para vir aqui, para também não deixar que o nosso secretário também, vamos dizer assim, no improviso, né, que as coisas não podem acontecer no improviso, mas eu não vi de uma maldade, e também aqui eu fiz, né, o julgamento se poderia ou não podia, e sim, o secretário já sanou aí uma das perguntas, né, acredito que nas próximas tenha mais, né, nós vamos estar aí para cobrar isso, a resposta, para você também ficar tranquilo com relação a isso. Então, só para ressaltar, nesse momento que aconteceu, quem tiver disponibilidade, vontade, é só vir até a Câmara, trazer aí o seu CPF, tudo, né, ser morador do município, e para poder fazer o pedido aí da tribuna, pode usar, só que foi um momento atípico, mas eu vi, né, aqui no momento dessa, eu fiz, né, esse juízo de valor, né, e se poderia ou não poderia. Para isso serve, né, o presidente, para ele ver o que poderia sim ou não, para não deixar ninguém constrangido, né? Eu acho que não é isso. Nós acabamos de aprovar uma coisa bacana aí, né, o Francisco, sobre o assédio. Às vezes também tem perguntas que pode soar como assediosa, mas essa não foi. Obrigado por estar contribuindo aqui. Mais uma vez eu ressalto, essa é a casa da democracia, né? Aqui no nosso município. Valmir, você quer falar? Só uma dúvida rápida, eu não tenho certeza. Em audiência pública, é necessário fazer o agendamento da tribuna ou não? Sim. Sim, porque senão todo mundo vai levantar e vai ficar uma... Porque como vai ter audiência e está sendo divulgado... A população, né, que eu fiquei com essa dúvida aqui agora. Sim. Sim. É até você bom pode que a gente fazer... está esclarecendo agora aqui, como está nas redes sociais, é bom a gente já esclarecer, né, que quem quiser fazer o uso da tribuna já faz o agendamento antecipado, né? Até interessante para ter uma certa ordem, legalidade, né? Eu acho que é isso. Sou secretário, mais alguma coisa? Só para fazer uma última colocação aqui também, né? É exatamente esse um dos motivos da gente não fazer a abertura da concessão antes deste contato final com a população, porque, obviamente, tem perguntas que talvez possam vir a somar ainda mais, né? Então, por isso que é muito importante a gente fazer a audiência pública, fazer esse bate-papo, e qualquer dúvida que aparecer e que venha somar também, com certeza será implementada e colocada em ação para favorecer e gerar uma maior segurança ainda para a comunidade. Sim. Só uma coisa que eu acho que não posso deixar de falar isso aqui, até para te dar esse parabéns. Gente, o projeto está aprovado, está aqui. O Hudson poderia simplesmente tocar isso aqui e pronto, acabou. Pelo contrário, né, no posto que ele ocupa, ele ainda veio aqui, né, na sua simplicidade, humildade, colocar isso a público, para que todos, né, esteja de comum acordo. Aprovado está aprovado, né, Hudson? Sim. Mas pelas suas características, seu padrão, sua conduta, você falou, não, eu quero que todos se sintam seguros. Então, mais uma vez, Hudson, parabéns, né? Obrigado, parabéns também a essa casa também, que leram, aprovaram, né? Aqueles que esclarecem, né, no momento que precisa ser esclarecido, é muito importante isso. Parabéns, tá, Hudson? Ok, então, por hora a gente encerra isso aqui, a gente retorna depois, né? Está aprovado aí o requerimento para essa audiência, já começou de uma certa forma, não é verdade? E agora a gente finaliza aqui com uma indicação do nosso vereador, que é o Francisco Alvécio Vieira da Silva, que pede e avalia ao prefeito a possibilidade de ser feita uma limpeza nos córregos do município. Ô, Francisco, você quer comentar sobre isso aí? Presidente, indicação 15 de 2024, a indicação é por conta, né, da necessidade decorrente, né, sobre a questão da limpeza dos córregos, né? Nós dois vem conversando há algum tempo sobre essa questão, e você comentou, né, o senhor foi ao UFV encontrar com o reitor, e já vem num diálogo sobre até a possibilidade da questão da canalização e tudo, e é uma questão que deve ser muito bem tratada, eu acho que por todos nós, porque saneamento é uma questão muito importante. E essa indicação é uma indicação até simbólica para, junto com a necessidade de uma possível canalização. Por quê? A canalização e o cuidado com tudo isso é muito caro, não é barato. Só o projeto, o mínimo é 300 mil, né, presidente? Então,
é uma sementinha para ser plantada para que a gente possa trabalhar em cima dessa questão também, porque sempre é falado, né, educação, saúde, segurança, e o saneamento é uma questão muito importante. Saneamento também é saúde. Então, eu acho que é uma questão que a gente deve sim tratar. Aqui tem alguns exemplos de algumas regiões, mas é o município em si. Mas, presidente, é só isso, né, não tem muito o que falar. A indicação 15/2024, peço o apoio de todos os pares. Até bom o Hudson estar aqui, né? Também que o Francisco ele tinha colocado junto com esse projeto a possibilidade da canalização. Aí eu o convidei para uma conversa, o Hudson está aqui, nós estamos aí conversando com o órgão responsável, né, Hudson? Agora, no momento da confecção, de documentação, porque até o Hudson disse que para a gente fazer esse projeto, até o Geraldo, uma vez que eu tive na rádio, tinha falado, né, que vocês chegaram a ver, só que é muito caro, né, para fazer isso, e nós descobrimos que tem um órgão, agradeço aqui ao reitor da Universidade Federal de Viçosa, Demetrius David, nos acolheu lá de muito bom grado. Até então eu queria que ele fizesse o projeto para a gente não ter que pagar os 300 mil. E ele nos encaminhou aí para um setor do próprio estado, aonde nós vamos fazer aí, né, e já está com o nosso secretário para fazer isso aí, que ele que tem todas as documentações para isso aí, que eu expliquei ao Francisco, por que a gente não precisava colocar aqui a canalização. Por quê? Porque esse departamento, ele já vai passar por todo esse projeto, vai fazer aí o projeto e enviar todo o recurso, material para o município, e nós sabemos que não é uma coisa que acontece do dia para o outro, que não é barato. É uma coisa de 7 a 10 milhões para lá, e nós não vamos precisar tirar dinheiro do recurso próprio, e isso já está sendo providenciado. Mas parabéns, ô Francisco, pela sua preocupação, e obrigado aí também pela cortesia, né, que eu falei que você não pode tirar, então, já que já está acontecendo, né, e nós estamos nesse processo aí, que Deus abençoe, né, que dê certo isso aí, vai ser muito bom para o nosso município. Senhores, todo mundo está de comum acordo de aprovar esta indicação do vereador Francisco, ok? Então, nós podemos dar aqui por encerrado essa nossa sessão ordinária, né? Só que, ressaltando aqui, nosso nobre colega, o Nelson Julião, ele não está presente entre nós, mas justificou, e também ressaltar que hoje é o dia do aniversário dele, que Deus abençoe, o proteja, ilumine cada vez mais, é uma pessoa que está aí conosco, né? E está representando a população coimbrense aí há um bom tempo já na Câmara, e que Deus o abençoe e dê muitos e muitos anos de vida para ele, né? É uma pessoa que acrescenta muito aí as nossas reuniões, ele é uma pessoa de alto astral, né? Que Deus abençoe e continue sendo sempre essa pessoa maravilhosa aí no nosso meio. Então fica aí a justificativa também, uma das, né, que ele não está. Então, eu declaro esta reunião ordinária encerrada. Senhores vereadores, muito obrigado. Todos que nos acompanharam, estão nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia até agora, né? E meu muito obrigado. Boa noite a todos.